17. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 85. Este é o Apocalipse. Autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Shujin TT, sublinhado Min. Editor, Shujin S. Liz. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Não havia nenhum mutante poderoso por perto, mas a realidade parecia dizer o contrário. Era como se uma mão tivesse atraído os zumbis espalhados para cercá-los. A concentração de zumbis à frente é zero. Sinto que algo está errado. Ao ver o mapa de detecção de vida no canto direito de sua pupila, Jiang Shen não pôde deixar de erguer as sobrancelhas, desconsiderando a possibilidade de mutante. Zumbis não estavam exatamente mortos, pois ainda mantinham algumas características de um ser vivo. Por exemplo, sua compreensão do espaço de sobrevivência. A distribuição dos zumbis era altamente concentrada no centro da cidade e se espalhava em todas as direções a partir daí. Os zumbis produzidos assexuadamente migraram do centro urbano lotado para as áreas rurais. Na maioria dos casos, as áreas relativamente menos concentradas raramente produziam um mar de zumbis. Mas os zumbis pareciam ter se reunido enquanto cercavam toda a base. O resultado foi que, depois que conseguiram passar, as ruas ficaram vazias. Song Jiao franziu a testa porque também estava incerta. É isso mesmo, tem alguma coisa errada. No entanto, era inútil pensar demais naquele momento, pois o veículo blindado rompeu o mar de zumbis e começou a acelerar. Os soldados blindados também acionaram as rodas dos pés e ligaram o motor de turbina atrás das costas. Ao mudarem da posição de corrida para de deslizamento, imediatamente começaram a se mover ao lado do veículo blindado. Sistema de equilíbrio, funcional. Droga, esqueci de verificar isso. Jiang Shen praguejou enquanto o suor escorria. Estava funcional, se não teria sido problemático. Cuidado com o que está ao seu redor, fogo livre. A voz de Sun Jiao foi transmitida pelo canal público. Afirmativo. A formação em forma de flecha avançou para o meio da rodovia. Os veículos no caminho foram empurrados para longe ou capotados. O ambiente ao redor era um silêncio ensurdecedor. Além do ruído de guia do míssil, não havia outros ruídos. Todos estavam alertas, mantendo a arma tática em posição de tiro. Estranho, não há nenhum único mutante, reclamou um soldado no canal público. Eles se esconderam ou algo assim? Não se distraia, mantenha sua posição. Sim. Os dois soldados imediatamente fecharam a boca. Poderia ser por causa das bactérias desconhecidas no ar. Jiang Shen tinha a sensação de que algo não estava certo. Uma bactéria capaz de assustar um mutante sanguinário não seria tão simples quanto parecia. Depois de 3 quilômetros, a equipe parou em frente a um prédio de apartamentos cercado por arame farpado. Era um prédio antigo, como a maioria dos prédios no deserto. A tinta da superfície já estava apagada devido ao tremor da explosão nuclear, restando apenas as paredes de concreto cinza. A parede tinha algumas palavras pintadas com tinta spray. No escuro como breu, mal era possível distinguir uma metralhadora inclinada contra a janela, e panos substituíam o vidro das janelas. No telhado do prédio, vegetação coberta de plástico formava o que parecia ser uma cultura sem solo. Era ali que a maioria dos grupos de sobreviventes recebia seu alimento. Mas, no apocalipse repleto de radiação, não se esperaria que uma semente produzisse um único fruto. Essas frutas, com toxicologia incerta, ainda tinham mercado na Rua 6. Muitas fábricas as compravam em grandes quantidades a preços baixos e depois vendiam as não tóxicas no mercado de luxo. As tóxicas eram colocadas em máquinas de extração de vitaminas, proteínas vegetais e outras substâncias, produzindo nutrientes de alta qualidade, grau A ou B. Comparado ao suprimento de nutrientes criado pelo sangue e gordura de mutantes e zumbis, era mais saboroso e nutritivo. A situação aqui era semelhante à da base Fishbone, com os zumbis cercando o prédio. Mas, em termos de quantidade, era significativamente menor do que a de zumbis ao redor da base. Era uma perspectiva assustadora, mas não por causa de alguns zumbis. Os zumbis possuíam inteligência. Ou uma inteligência superior os controlava. Apesar disso, não houve muito suspense na batalha, pois alguns zumbis não chegaram ao estado crítico. Embora os zumbis possuíssem cristais, a natureza orgânica de seus corpos significava que ainda eram zumbis comuns. Por mais que tentassem, não tinham a defesa da armadura de poder.
Alguns tiros acabaram com os zumbis irritantes enquanto eles se aproximavam do prédio de apartamentos. Havia uma placa de madeira com algumas palavras tortas. Menor propriedade privada, não entre, PSH, o quê? Código 01 do grupo de sobreviventes. O dispositivo de detecção de vida indica um total de 30 a 40 pessoas, relatou Sun Jiao a Jiang Shen por meio de um canal privado. O que significa código 01? Que nome feio, zombou Jiang Shen. Eu dei o nome a eles. Grupos de sobreviventes geralmente não dão nome às suas casas, pois o desejo de expansão e a necessidade de terra são mínimos. O objetivo era sobreviver. Sun Jiao se aproximou para tocar o sino e recuou. Momentaneamente, a porta se abriu e um homem de meia idade, de aparência cautelosa, saiu cuidadosamente. Quem são vocês? Seu rosto demonstrava suspense e medo. O rifle em suas mãos tremia, pois ele sabia que seu fuzil não conseguiria nem mesmo romper a blindagem deles. A única coisa que poderia danificar a armadura elétrica era provavelmente o canhão sem recuo empoeirado no fundo da sala. Somos da base Fishbone, ali perto. Jiang Shen tirou a máscara e disse sem emoção. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntou o homem de meia idade, cauteloso. Ele, é claro, viu o grupo de pessoas erradicar os zumbis. O pesado poder de fogo dissuadiu qualquer ideia de resistência. Espero que você já tenha percebido a atividade incomum dos zumbis. Sob a influência de bactérias desconhecidas, esses zumbis demonstram um comportamento de ataque intenso. O relatório confiável indica que o nível de bactérias desconhecidas está aumentando no ar, então decidimos eliminar a fonte bacteriana. Jiang Shen tentou manter um tom amigável. Mas a próxima frase deixou Jiang Shen furioso. O que isso tem a ver conosco? Ainda a voz cautelosa e apática. Você está perguntando o que isso tem a ver com você? Jiang Shen ficou chocado. Ele não parecia zangado, mas riu. Você sabia que a fonte está mais perto de você? O homem de meia idade ficou sem palavras, mas sentiu que Jiang Shen não era tão cruel quanto os outros bandidos. Então, criou coragem e retrucou. Mas aí tem mais influência sobre vocês. Senão vocês não estariam aqui. Não precisamos da ajuda de vocês, então não nos incomodem. O homem de meia idade já tem um plano. Já que eles estavam dispostos a cuidar do problema, então eles podem ir. Embora as bactérias estranhas certamente lhe dessem dor de cabeça, o que ele pode fazer? Ele vai se esconder lá. Se os outros não aguentarem mais, eles enviarão suas tropas. Embora aqueles zumbis tivessem cristais atrás da cabeça, eles não podiam avançar e parar para coletar os cristais ao mesmo tempo. Porque ele tinha que ir com eles se podia simplesmente pegar os restos que sobravam. Jiang Shen ficou perdido, mas então começou a rir. Ele viu através dos olhos enganosos do homem e pôde adivinhar o que se passava em sua mente. Sem vergonha mesmo. Certamente expandiu sua visão de mundo de que as pessoas poderiam ser tão egoístas. O problema já está no seu quintal, e você ainda está esperando um idiota dar o primeiro passo para poder aproveitar a recompensa dele depois. Se eu não aparecesse aqui, você ia ficar aqui esperando para morrer? Espere, isso é o apocalipse. Jiang Shen percebeu de repente. Quase pensou que estava na mesa de negociações com Longdale ou com a 361 Corporations. Então, seus olhos ficaram sombrios. O que? O que você quer? O homem de meia idade sentiu um vislumbre de hostilidade no rosto de Jiang Shen enquanto abria a boca cautelosamente. Ao mesmo tempo, fez um sinal para as pessoas atrás dele. A janela se abriu no topo do prédio e um cano preto se estendeu e foi apontado para o veículo blindado. Chefe, fui bloqueado por uma arma antitanque. Solicito permissão para atirar. O motorista se apressou em informar o canal público. Sun Jiao imediatamente ergueu o rifle tático e mirou na pessoa no topo do prédio. Os soldados com armaduras potentes se posicionaram para atirar. Sun Jiao estava no comando durante os combates, mas Jiang Shen decidia em relação às forças neutras. Se Jiang Shen ordenasse, Sun Jiao estava totalmente confiante de que eles poderiam eliminar essas pessoas do deserto. O homem de meia idade também se debatia enquanto encarava Jiang Shen. Ele não era um personagem amigável. Sabia que a blindagem de alta mobilidade seria difícil de atingir. Então, ousou arriscar a própria vida para sinalizar ao seu subordinado para mirar no veículo blindado, e claramente carregava muitos suprimentos. Ele estava apostando.
apostando no fato de que Jiang Shen não arriscaria o valioso veículo blindado e incontável quantidade de suprimentos pela vida irrelevante deles. No entanto, Jiang Shen riu. Ele sabia exatamente quais eram as intenções do homem de meia-idade. Ele tem a audácia de apostar, de economizar munição e não disparar um único tiro nos zumbis, mas apontar a arma para nós que planejamos eliminar a fonte. Mas Jiang Shen não parecia mais surpreso. Restava apenas uma careta em sua visão. Talvez tenha sido um erro meu negociar com você, Jiang Shen disse lentamente as palavras enquanto fechava o capacete. A ação assustou o homem de meia-idade até a morte. Se revelar o rosto significava sinceridade para negociar. Então fechar o capacete. Com o alto-falante aberto, as palavras gélidas ecoaram por toda a rua. Só pedirei uma vez. Renda-se ou enfrente a morte. O rifle tático foi abaixado. Substituindo-as, havia 10 metralhadoras giratórias elevadas. A metralhadora em forma de tridente girava rapidamente. Um ouro post-apocalíptico capítulo 86. Eu não raciocino, eu sou irracional. Porque você não entende qual é o motivo. Renda-se ou enfrente a morte. Uma declaração simples, porém opressiva, de alguma forma resolveu o problema facilmente. Antes que Jiang Shen pudesse contar até 3, o homem de meia-idade desabou e jogou o rifle que segurava no chão. Cobriu a cabeça e se rendeu. Não vou deixar vocês não se renderem. Um canhão sem recuo teve a audácia de nos resistir. Trocaria o veículo com prazer pelas suas 30 vidas inúteis. Vocês ousam negociar comigo. Sua audácia se baseava na disposição de Jiang Shen em negociar, mas Jiang Shen não queria mais discutir. Todos os sobreviventes ficaram do lado de fora, com rostos humilhados, enquanto olhavam para os invasores. Jiang Shen não estava ali para capturar prisioneiros, pois ainda esperava que essas pessoas se integrassem pacificamente. Mesmo que os trouxessem de volta, não havia lugar para aprisioná-los. Talvez isso até causasse resistência de outros grupos de sobreviventes. Esses grupos de sobreviventes não eram completamente impotentes o suficiente para sobreviver por tanto tempo. Se este grupo tivesse o canhão sem recuo, o próximo grupo poderia ter rifles laser. Essa arma poderia representar uma ameaça às blindagens de energia, já que a blindagem em aço plástico C poderia desviar balas, mas não seria capaz de suportar a penetração de laser de alta energia. Jiang Shen não perdeu mais tempo com o homem de meia-idade chamado Zhao Baodong e fez sua exigência diretamente. 50% de sua força se juntará temporariamente à equipe de Jiang Shen. Os olhos de Zhao Baodong se arregalaram imediatamente ao ouvir a proposta. Quando estava prestes a recusar, foi recebido com um olhar gélido, então forçou um sorriso e engoliu a frase. Depois disso, o grupo de sobreviventes liderado por Zhao Baodong tinha números 02. Os 8 atiradores que se juntaram à equipe de Jiang Shen adquiriram os números 021 a 028. Era muito mais conveniente, já que Jiang Shen tinha preguiça de lembrar os nomes. Ele podia simplesmente ordená-los por números. Depois do bastão, para obter o melhor efeito, era preciso atirar uma cenoura. Jiang Shen contou-lhes sobre as boas notícias. Após o fim da batalha, eles poderiam coletar cristais. Como empunhavam as armaduras de poder, era difícil se abaixar. Zhao Baodong ficou entusiasmado ao saber que era o responsável por receber o dinheiro. Mesmo que Jiang Shen acrescentasse a frase de que metade seria o espólio de guerra da base Fishbone, isso não extinguiria sua paixão. Jiang Shen olhou com desdém para aquele sujeito míope enquanto lhe dava outra tarefa. A tarefa era convencer, ou ordenar, os outros grupos de sobreviventes a se juntarem à força. Se recusassem, era aceitável simplesmente dar-lhes uma surra. Jiang Shen não aproximou muito suas forças durante o restante da viagem, bastando exibir seu poder de fogo à distância para convencer os outros grupos de sobreviventes. Até mesmo os teimosos grupos de sobreviventes se renderam com bandeiras brancas quando a metralhadora pesada de 20 mm disparou acima deles e eles sentiram o impacto da poeira de concreto. Seu poder de fogo não estava no mesmo nível. Felizmente, todos foram espertos. Ninguém tinha a fantasia irreal de ficar para trás para catar lixo ou ter medo de atirar. Afinal, já se passaram 18 anos desde que o mundo se transformou em um apocalipse. Com um total de 154 pessoas, a força de repente parecia pesada. Por que precisamos de tantas pessoas? Song Jiao perguntou secretamente a Jiang Shen no canal privado. Não é útil para combate,
É útil para fins estratégicos. A resposta de Jiang Shen foi concisa. Embora confusa, ela não disse mais nada. Para ser sincero, você foi bem másculo quando agiu de forma assustadora. Meu coração estava batendo muito rápido. Song Jiao provocou Jiang Shen no canal privado. Embora tenha sido dito em tom de brincadeira, ela não mentiu. Quando ouviu o menor Machine Gun Armed de Jiang Shen, grosseiro e sombrio, em público, seu couro cabeludo sentiu um formigamento. Ela relembrou a primeira vez que se conheceram e o quanto o homem que ela amava havia crescido. Ela estava orgulhosa. Esse sentimento era semelhante ao que Jiang Shen sentiu quando se tornou mais civilizada. Jiang Shen ignorou a travessura dela. Ele sabia que ela estava brincando, pois ele cuidaria dela quando voltassem. Se os sobreviventes conseguissem controlar as falhas inerentes à humanidade e se posicionassem sob a perspectiva de toda a espécie, independentemente da fonte bacteriana, o mundo retornaria ao controle humano em poucos dias. Mas foi inútil quando as elites e os poderosos embarcaram no navio rumo à distante Terra da Esperança, deixando um mundo de caos. Um mundo que ninguém tinha interesse em reconstruir. Porque não houve interesse. O maior desejo da cultura agrícola por terra era porque a terra produzia alimentos. Mas, após a bênção das armas nucleares e biológicas, nenhum pedaço de terra era arável neste planeta. Os mutantes nem ousavam comer as plantas mutantes e tortas. Qual é o propósito da terra agora? O irônico é que aqueles que iniciaram a guerra partiram, pois não precisavam arcar com as consequências. Eles embarcaram na nave de colonização espacial e carregaram consigo a suposta esperança para a civilização, deixando a Terra desolada para um novo mundo ainda a ser maculado. Claro que não fazia sentido dizer isso agora. A questão é que não há propósito em esperar que essas pessoas entendam. As pessoas com visão ou embarcaram no navio, cometeram suicídio ou já se tornaram líderes de um pedaço de terra. Os refugiados, como os sobreviventes que se escondiam na escuridão, embora livres, só tinham a liberdade restante. Jiang Shen, que havia pensado em tudo, não discutiu mais com os sobreviventes restantes. Ele usou sua postura repressiva para forçá-los a ceder. Se não lhes desse a opção de negociar, seria muito mais simples. No final, isso é para mim. Assim, cada sobrevivente se convenceu. Também haverá cristais. Assim, cada sobrevivente se encorajou. Quando estavam no campo de batalha, não havia para onde ir. Fugir? Quem conseguiria correr mais rápido que os zumbis sem a vacina genética? Separar-se da força era uma pena de morte, conflito interno agora significava a morte. Todos, forçados a trabalhar juntos, não encontraram muitos obstáculos. Embora os zumbis uivassem e avançassem contra o grupo, com a ajuda dos prédios como barreira natural e do tanque blindado como força principal, o grupo repeliu o mar de zumbis e avançou. Entre a vida e a morte, cada sobrevivente era energizado pela paixão de lutar. Ninguém economizava balas e ninguém tentava se esconder atrás dos companheiros. A parte final do combate foi árdua. Depois de deixar 17 corpos para trás, os milhares de zumbis que cercavam a força foram todos erradicados na rua. O último obstáculo para a área-alvo foi rapidamente superado. Os zumbis na área foram facilmente erradicados, já que a maioria deles estava cercando a base de Fishbone. Havia alguns zumbis ao redor da fonte de bactérias, mas não estava tão lotada. Ele sacudiu o sangue e o conteúdo pegajoso de sua armadura e ordenou que os sobreviventes descansassem ali e coletassem os cristais. Ao ouvir a ordem do líder, os sobreviventes explodiram em júbilo. Correram em direção aos zumbis já mortos ou aleijados, sacaram suas adagas e começaram a coletar. Era a hora da colheita. Estimava-se que havia pelo menos 300 mil cristais. Para os sobreviventes que viviam de poucos cristais e corriam às pressas para a Rua 6 ou outras bases de sobrevivência em busca de suprimentos, era uma riqueza inimaginável. Mesmo que tivessem que entregar metade, porque isso importava. Já que eram a força principal na batalha, já era uma oferta generosa. Quanto às pessoas que morreram. No Apocalipse, a morte era uma coisa comum. Os sobreviventes, que antes pareciam tristes, de repente ficaram gratos a Jiang Shen. Algumas pessoas eram criaturas estranhas. Se você fosse gentil com elas, elas não dariam valor a nada. Mesmo que estivessem um pouco descontentes, ficariam chateadas.
Mas se você começasse com uma arma apontada para a cabeça delas e desse um tapa na cara delas quando demonstrassem qualquer sinal de resistência, elas odiariam. Mas, contanto que você seja gentil com elas, mesmo que por uma pequena margem, elas imediatamente agirão com sinceridade e gratidão. Pode ser um exagero, mas o significado permanece o mesmo. Clinicamente, é chamada de Síndrome de Estocolmo. Pessoas mentirosas e míopes são particularmente propensas a essa doença. Uma negociação civilizada só os faria pensar que você estava com medo. Oprima, conquiste e depois treine. Ao ver o olhar de gratidão dos sobreviventes, Jiang Shen quis se dar um tapa. Porque ele não pensou em um conceito tão simples. Em meia hora, todos os cristais foram coletados. Jiang Shen generosamente ofereceu a todos um pedaço de biscoito comprimido. Disse-lhes que, depois de comerem um pedaço, beberem um pouco de água os deixaria satisfeitos. Em seguida, declarou que todos os grupos de sobreviventes participantes da missão poderiam obter o privilégio de negociar por esse tipo de biscoito pelo preço de um cristal, desde que mantivessem um bom relacionamento com Fishbone. Após terminar a frase, os sobreviventes ficaram ainda mais extasiados, quase o confundindo com um deus. Embora Sisto State também vendesse biscoitos comprimidos, não era seguro viajar para muito longe do apocalipse. O líder de cada grupo de sobreviventes declarou simultaneamente que, a partir de então, eles estarão sob a orientação da base Fishbone. Sun Jiao sentiu-se encantada enquanto olhava maliciosamente para seu homem aceitando a gratidão e o respeito das pessoas. Seria perfeito se ele não fosse um jogador. Vírgula. Embora ela soubesse que esse ponto não era realista. Traço. A animada equipe embarcou na estrada que antes só conseguia atravessar furtivamente. Sem medo de zumbis, sem medo de mutantes. Sob o comando da glória e da riqueza, os humanos recuperaram sua dignidade há muito esquecida. Embora tivessem encontrado Rosans diversas vezes, Sun Jiao obviamente estava preparado para isso. Ela pegou um canhão antiveículo de 72 mm da traseira do veículo motorizado. O cano preto de 2 metros de comprimento tinha uma vibração assustadora. Ela ativou o dispositivo de ancoragem quando a barra de aço penetrou na estrada de concreto. Sun Jiao disparou o canhão. Antes que o projétil atingisse o solo, o cérebro já estava estilhaçado em pedaços pretos e brancos. Ela já simulou esse movimento inúmeras vezes no sistema de realidade virtual, quando o canhão acertou em cheio no alvo. Na área rural, o mutante mais perigoso seria o Rosan. No entanto, sob sua tecnologia opressora, até mesmo Rosan era apenas uma pilha de carne. Há rumores de que o centro da cidade tem zumbis ainda mais poderosos e perigosos, mas nem mesmo Sun Jiao os viu antes, já que pessoas comuns não visitariam o centro da cidade por diversão. A equipe manteve a velocidade com o objetivo de atingir a fronteira da fonte de bactérias ao meio-dia. Mas quando eles estavam quase lá, Jiang Shen teve que parar o time. O nível de concentração de bactérias desconhecidas já aumentou para 37. A espessa nuvem à frente é inquietante. As partículas verde-amareladas parecem bactérias grudadas. Ninguém sobreviverá nessas condições, exceto os soldados com armaduras de poder, relatou Sun Jiao a Jiang Shen com um olhar severo. É um problema. Mas antes de ir embora, eu meio que imaginei que encontraríamos isso. Jiang Shen arqueou a boca. Como se tratava de uma fonte de bactérias, não havia razão para que a área ao redor não estivesse contaminada com bactérias que ainda não haviam se espalhado. Embora ele não soubesse que as bactérias se espalhariam uniformemente pela fonte, formando um ovo, isso não mudava nada. Foi uma decisão sensata comprar a bomba de vácuo de alta energia. Embora eu não tenha feito minha pesquisa, nem saiba o que pode combater as bactérias, acredito que, enquanto forem células de carbono, elas teriam medo de fogo. O ar está em todo lugar? Então eu até queimo o ar. Um Horror Post-Apocalíptico capítulo 87, Queime. Queimar. A fonte de bactérias parecia estar no fundo de um buraco profundo no chão. O buraco estava localizado bem em frente ao terreno baldio do hospital local. Devido à alta concentração de bactérias, elas se aglomeraram, formando pedaços visíveis e preenchendo a área semelhante a um ovo com uma cor verde amarelada ameaçadora e perigosa. Para resolver isso, a estratégia de Jiang Shen foi simples e implacável. Ele ordenou aos sobreviventes que cercassem a área em um diâmetro de 1000 metros,
que era precisamente o local onde a concentração de bactérias não excederia o limite do sistema imunológico humano. Ordenou que permanecessem a 2.000 metros da área central. Assim que ouvissem a explosão, deveriam correr rapidamente para suas posições de combate. Ele então ordenou que outro grupo de sobreviventes instalasse as plataformas de lançamento descartáveis em 12 telhados, em diferentes direções, a 2.000 metros da fonte. Cada pessoa também seria armada com uma bomba de vácuo de alta energia, da espessura de 2 pernas. Os zumbis que periodicamente subiam ao topo do telhado caíam sob o fogo cruzado. Jiang Shen não agiu de forma mesquinha, oferecendo o suprimento geral de munição do veículo blindado a todos os sobreviventes. Todos os cristais coletados seriam armazenados no veículo blindado com livre razão. Após o fim da batalha, cada um dos líderes de esquadrão receberia sua parte justa. Quanto à munição consumida, Jiang Shen cobraria apenas metade do custo, em comparação com o preço da Sixth Street. Era uma batalha para todos. O veículo blindado estava estacionado na estrada principal. Também disparou contra os zumbis, atraídos por uma força desconhecida. À medida que se aproximavam da fonte de bactérias, os zumbis se tornavam mais ferozes. Isso era demonstrado pelo aumento de velocidade e reação. Mas ainda não era um páreo para balas. Além disso, todos os sobreviventes tinham uma mira surpreendentemente excelente, o que eliminava qualquer necessidade de combate a curta distância. Preparem-se para entrar. Sun Jiao respirou fundo enquanto falava no canal público. Então, olhou para Jiang Shen. Entendido. Um sorriso de escárnio passou pelo rosto de Jiang Shen enquanto ele retirava o terminal de disparo das bombas de vácuo de alta energia da parte traseira do veículo blindado. Menor ângulo de lançamento, 75. Distância de lançamento, 1.300 metros. Iniciado. Maior. Queime. Jiang Shen pressionou firmemente o botão menor iniciar. 12 mísseis, deixando um rastro de chamas brancas, surgiram à distância. A curvatura da trajetória mirava diretamente na área repleta de bactérias. Quando a bomba atingiu 1.200 metros, a luz branca brilhante iluminou todo o céu antes que a explosão ensurdecedora sacudisse o chão. O combustível altamente concentrado sugou quase instantaneamente todo o oxigênio da área e queimou impiedosamente no céu. Apesar da resistência das bactérias, não havia como sobreviver sob o calor escaldante capaz de derreter aço. Quando a fumaça espessa substituiu a nuvem de bactérias, o que restou foi solo e ar escaldantes. Mesmo a 2.000 metros de distância, a mistura de ar frio e quente podia ser sentida de longe. Iniciar posição de planeio. Rápido, gritou Sun Jiao no canal público, sendo a primeira a avançar valentemente com sua máquina acionada. Flashes de armadura negra como o breu passaram pela fumaça espessa e aceleraram em velocidade máxima até a área-alvo. As bactérias foram completamente destruídas. Até mesmo as bactérias desconhecidas nas proximidades foram repelidas pela onda de choque. Eles devem limpar a área antes que as bactérias se regenerem e cobrir a área novamente. Percorrer 2.000 metros de distância levou apenas alguns segundos para o T-3 totalmente imobilizado. Mas naquele momento, algo inesperado aconteceu. Um ruído estático estável de repente ocupou o canal de comunicação. O que está acontecendo? Porra! Bem. O canal público ficou offline devido à ativação automática do absorvedor de PEN. Ele bloqueou e separou todos os sinais de comunicação. Sob a perturbação inesperada do pulso eletromagnético, todos os dispositivos eletrônicos foram temporariamente desativados. O sistema de equilíbrio da blindagem mais crucial foi afetado, enquanto a equipe, em alta velocidade, começou a cair no chão. Pare. Feche o sistema de energia. O canal de comunicação estava bloqueado, então Sun Jiao gritou pelo alto-falante. Porra! Meu sistema de energia está fora do ar. Jiang Shen só pôde observar enquanto disparava em direção à fumaça espessa e, em seguida, imediatamente sobre o buraco assustador, colidindo com o hospital da região. Restos de concreto e cacos de vidro se espalharam por todo o chão. O forte impacto forçou a ativação do sistema de proteção física, que desligou todos os motores da turbina. Jiang Shen, ainda tonto com o impacto, sentiu suas costelas quase se deslocarem ao tentar se levantar. Embora as armaduras de energia geralmente fossem equipadas com função de resistência a PEN, a perturbação temporária era inevitável. Com exceção de que o absorvedor de PEN era aberto voluntariamente,
E não por gatilho, mas quem diabos pensou que haveria um PEN aqui? De repente, Jiang Shen ficou em alerta. Instintivamente, levantou a mão esquerda para se proteger. Bang! Houve um forte impacto seguido de um grito ensurdecedor. A lâmina afiada penetrou até mesmo a blindagem de aço plástico reforçado. Os dentes em forma de foice se abriram ferozmente. Os olhos pareciam morte e sangue. A criatura de curto alcance mais temível do deserto, Garra da Morte. Isso assustou Jiang Shen suficiente para reagir instantaneamente com um chute no peito do Garra da Morte. Mas o peito firme do Garra da Morte absorveu facilmente a força de 1 tonelada do chute, reagindo furiosamente com a garra, como uma faca de açougueiro, no pescoço da presa. Sem tempo para hesitar, a armadura de nitrogênio em seu braço esquerdo foi imediatamente ativada. O fluxo de ar em forma de vórtice, semelhante a um martelo, se afastou do golpe crítico da Garra da Morte. A Garra da Morte caiu no chão, a meio metro de sua cabeça, e pedras voaram com o impacto. Ele aproveitou a oportunidade ao religar o motor da turbina e levá-lo à potência máxima. Ele tentou desesperadamente ganhar distância lateral. Se o primeiro golpe falhasse, haveria um segundo golpe. A Garra da Morte voou imediatamente em direção a Jiang Shen. Mas Jiang Shen não podia ser subestimado. Antes que a metralhadora giratória pudesse ser ativada, sua mão direita sacou o rifle tático. Tatata. As balas que poderiam destruir concreto não fizeram nada com a Garra da Morte. Mas os disparos supressores conseguiram conter a Garra da Morte. O instinto natural forçou a Garra da Morte a proteger seus olhos vulneráveis, abaixando-se em uma barreira antes de retornar à posição de Jiang Shen. O pente estava vazio, não havia tempo para recarregar. Jiang Shen, finalmente recuperando o equilíbrio, imediatamente largou um rifle tático e sacou uma adaga. Em seguida, recuou contra a parede. Era extremamente imprudente entrar em combate corpo a corpo com um Garra da Morte. Principalmente quando ele estava contra uma parede sem ter para onde recuar. Mas ao ver que Jiang Shen havia largado o rifle, o Garra da Morte aproveitou a oportunidade e avançou. Suas garras afiadas como adagas estavam prontas para rasgar o peito da presa. Mas, de repente, a presa desapareceu do nada. Deaticlau, incapaz de reagir, bateu na parede. Menor a fraqueza do Deaticlau é sua espinha com a armadura mínima e seus olhos. Maior. Num piscar de olhos, Jiang Shen retornou ao mesmo local e cravou a adaga em suas costas sem hesitar. A lâmina penetrou fundo nas costas do Garra da Morte e cortou sua espinha. As partes abaixo da Garra da Morte ficaram paralisadas, pois ela só emitia um leve grito. Com as duas mãos na adaga, Jiang Shen cortou e abriu suas costas. Sangue, carne e órgãos se espalharam por toda parte. Mas, como era um animal, não o deixou doente. Após matar a Garra da Morte, Jiang Shen sentou-se e tentou recuperar o fôlego. Seu corpo inteiro estava encharcado de suor. Usar a viagem interdimensional 2 vezes causou um estresse inacreditável em seu corpo. A dor aguda nos nervos quase o fez desmaiar. A luta inteira aconteceu em segundos, mas ele sentiu a ameaça da morte 2 vezes. O ruído de retorno do motor da turbina ficou mais visível. Através da fumaça espessa, Song Jiao correu até Jiang Shen e viu o corpo do Deaticlau. Você está bem? Song Jiao rapidamente ajudou Jiang Shen a se levantar e abriu sua máscara, com a voz trêmula. Eu ainda estou vivo, não estou? Acabei de usar aquela habilidade, aquela que você conhece, então estou um pouco tonto. Jiang Shen deu um sorriso fraco. Ser abraçado através da armadura não era nada agradável. Você me matou de susto. Quem imaginaria que haveria um PEN? Espera aí, porque havia um PEN. E como a Garra da Morte interagia pacificamente com os zumbis. Jiang Shen de repente percebeu a estranheza e as perguntas começaram a explodir. Garra da Morte, com todas as partes do corpo projetadas para matar, não tinha aliados, exceto sua espécie e o Apocalipse. Todas as outras criaturas eram suas presas, incluindo os zumbis. Aliás, os zumbis lentos eram sua principal fonte de alimento. Normalmente, a imunidade natural do mutante era suficiente para combater a bactéria zumbi, diferentemente dos humanos, que ainda precisavam de vacinas para melhorar as funções do corpo. Talvez só possamos descobrir depois de entrarmos. Uma onda enorme de zumbis está nos cercando. Parece que estão tentando trazer reforços para cá.
Song Jiao olhou perplexa para o buraco assustador do lado de fora do hospital local. Uma chama alaranjada saiu do buraco. Seguiram-se explosões periódicas. Jiang Shen usou toda a sua energia para se levantar e pegar seu rifle tático do chão. Em seguida, recarregou e o prendeu à cintura. Abriu o dispositivo de detecção de vida e o ajustou para a capacidade máxima. Os densos pontos vermelhos estavam se aproximando da linha de defesa. Leve os outros 8 soldados com armaduras potentes para defender aqui. Eu entro. Não. Você é louco. Sabe o que tem dentro? Gritou Song Jiao. Eu posso escapar a qualquer momento lá dentro. Mas você não. Jiang Shen olhou seriamente nos olhos de Song Jiao. Confie em mim. Se eu disser que posso voltar, eu conseguirei. Com a habilidade do bracelete interdimensional, desde que não fosse um golpe mortal, ele seria capaz de escapar de qualquer perigo. Mas este obviamente não era o caso de Song Jiao. Apesar de sua vasta experiência em combate e forte poder de combate, ela ainda era humana, afinal. Especialmente desta vez, a situação era completamente desconhecida. Talvez a força da Sexta Rua pudesse usar seu enorme poder para preencher o buraco com vidas humanas, mas Jiang Shen não tinha o privilégio. Mesmo a perda de apenas uma armadura de poder seria uma perda insuperável para a base Fishbone, pois Jiang Shen não conseguiria adquirir uma força tão dominante novamente. Pelo menos não por enquanto. Mesmo que Zhao Shen o quisesse ajudá-lo, ele não ousaria. Como já era irracional para ele ter perdido 10 armaduras de poder, perder mais algumas faria com que até mesmo os retardados suspeitassem que ele violou as regras ao vender armas proibidas. Principalmente a quantidade de produção para estes era baixa no começo. Então ele teve que ir sozinho. Antes de partir, ele já considerou essa possibilidade. Os lábios de Song Jiao tremeram enquanto ela fixava seus olhos em Jiang Shen. Não temos tempo a perder. Ajude-me a defender a área pelas próximas 2 horas. Se eu não aparecer, a missão terá fracassado. Embora decepcionante, você precisa desistir dos sobreviventes. Use a habilidade da armadura de poder, pule entre os prédios e escape. Song Jiao agarrou a armadura de Jiang Shen e colocou seu rosto na frente do dela enquanto dizia ferozmente. Eu não irei, e falo sério. Não fique assim. Eu disse que isso não é uma ameaça para mim. Jiang Shen forçou um sorriso enquanto olhava fixamente para os olhos ferozes de Song Jiao. Mesmo que a armadura de poder estivesse quase destruída, ele poderia escapar para o outro mundo e então colocá-la na dimensão de armazenamento para evitar qualquer suspeita. Então você conseguiria sair. Conseguiria voltar a este mundo. Você. O rosto lindo se contorceu de tristeza. Sua angústia chocou Jiang Shen. Verdadeiro, mesmo que eu escape, da próxima vez que ele voltar, será no mesmo lugar. O mundo moderno não teria onde consertar a armadura de poder, sem ela, uma vez que as bactérias reocupassem este espaço. Significaria morte se ele voltasse. Mas ele já estava ali, será que voltaria agora? Ele não estava disposto. Se a concentração de bactérias continuasse a piorar, a base espinha de peixe ficaria inabitável. Se eles fossem embora, meses de esforço seriam desperdiçados. Porra, vou arriscar. Ele não teve tempo de hesitar. Decidiu-se, respirou fundo e olhou diretamente nos olhos trêmulos de Song Jiao. Prometo que volto. Me dê 2 horas. Mas... seja boazinha. Jiang Shen sorriu enquanto dava um tapinha no capacete dela para confortá-la. Não vou desistir deste lugar. Ele prometeu em silêncio. Então, soltou Song Jiao, ainda atordoado. Defenda a entrada para mim. Quando o limite de 2 horas acabar, entre no prédio para se esconder. Ainda é dia. Assim que a fonte de bactérias for destruída, os zumbis devem parar. Confie em mim. Eu consigo. Ele se virou. Inspirando lentamente, Jiang Shen olhou para o poço escuro e pulou. Um Ouro Post-Apocaliptique Capítulo 88, PAC permanece menor altura real. 240 metros iniciando amortecedor. O motor da turbina começou a disparar para baixo enquanto Jiang Shen observava o monitor de velocidade. Somente quando a velocidade de descida diminuiu e se estabilizou em 10 metros, ele parou de aumentar a potência. O buraco negro como breu estendia-se verticalmente para dentro do solo. A chama azul do motor, iluminando o entorno, revelou uma parede metálica. Parecia a entrada para uma instalação secreta. Mas a porta indicava que algo já havia entrado.
Ele respirou fundo enquanto começava a verificar o equipamento da armadura de poder. Absorvedor de PEN ativado. Sistema de armas, funcional. Blindagem esquerda, danos leves. Isso não deve ser um problema. Comunicação. Ainda offline. Quando ambos os pés pousaram no chão, Jiang Shen desligou o motor e imediatamente disparou uma bomba luminescente pegajosa que iluminou completamente o espaço escuro. Concentração de oxigênio relativamente baixa. O nível de radiação é quase zero. As bactérias precisam estar em um ambiente com baixo teor de oxigênio para se reproduzir? Não é de se admirar que as bactérias lá fora não pareçam se reproduzir. Jiang Shen de repente se lembrou de algo de muito tempo atrás. Um conhecimento que ele quase devolveu ao professor careca. Quando a célula está se dividindo, o DNA está em sua condição mais instável, então ele requer um ambiente livre de radiação. Sim, falando nisso, a bactéria zumbi parece ser uma versão mutante da bactéria eliminadora de radiação. Jiang Shen relembrou as informações que reuniu no primeiro prédio em que pousou, no Apocalipse. É exatamente isso. A bactéria eliminadora de radiação era eficaz antes e possui a capacidade de resistir à exposição à radiação. No entanto, devido a uma mutação descontrolada durante a fase de divisão celular, ela se transformou em bactérias capazes de transformar pessoas ou criaturas em zumbis. Embora fosse uma possibilidade remota, aconteceu e se espalhou. Mas a bactéria desconhecida parece ser da mesma fonte que a bactéria zumbi. A única diferença é que a condição de reprodução agora é mais rigorosa. Claro, era apenas uma teoria, não havia respaldo científico. A parede deste lugar é feita de chumbo. Jiang Shen caminhou à frente enquanto segurava seu rifle tático, explorando o interior do túnel. Chumbo. Também construído abaixo do hospital. Este lugar deve ser um abrigo nuclear. Que tipo de monstro poderia criar um buraco enorme como este dentro de um abrigo nuclear capaz de proteger contra uma bomba nuclear? Jiang Shen começou a ficar ansioso enquanto seu dedo no gatilho se movia constantemente. Por medo de um ataque repentino de Pen, Jiang Shen não aderiu à posição de planador, pois a queda ainda estava em sua memória. O túnel estava escuro como breu, sem um único raio de luz. Ele não sabia se havia alguém vivo lá dentro. Assim como Sun Jian lhe dissera antes, nem toda a base de sobrevivência era bem-sucedida, e nem toda a base de sobrevivência mantinha pessoas vivas. Naquela época, o propósito das pessoas era salvar um código genético. Enquanto a espécie não for extinta, o código genético está salvo para as pessoas que projetaram a base de sobrevivência. Como ele reiniciou o absorvedor de PEN, o dispositivo de detecção de vida não pôde ser usado. Não havia nada mais assustador do que o desconhecido. Cada passo no chão de concreto seco emitia um som agudo. O som monótono ecoava pelo túnel oco, tornando o lugar ainda mais assustador. Devido à falta de tempo, no entanto, Jiang Shen não ousou refletir, tendo que continuar. Seu olhar se fixou na mira do rifle tático, pronto para reagir a qualquer perigo inesperado. Depois de 5 minutos, ele estava no fim do túnel. A estrada terminava em um portão cinza feito de um material desconhecido. Jiang Shen passou um tempo usando a lanterna para procurar um botão para abrir, mas não conseguiu. No meio da porta gigante, palavras vermelhas estavam impressas. Menor PAC. Menor passando adiante a glória geracional. Maior. O que é isso? Porra, aquele monstro não só conseguia atravessar superfícies, como também paredes. Jiang Shen praguejou enquanto tirava sua pistola de solda das costas e golpeava a porta furiosamente. Sua ação é inútil. Uma voz fraca ecoou pelo canal de comunicação, o que causou um arrepio na espinha de Jiang Shen. Quem é? Ele levantou seu rifle tático enquanto examinava o local, mas não viu nenhum alvo suspeito. Ao mesmo tempo, ele percebeu que, além dos 9 membros da equipe offline no sistema de comunicação, havia um nome extra. Meu nome é, claro, Contador de Segredos. Não está escrito no seu canal de comunicação? A voz soou um tanto desamparada. Lembro que tem o absorvedor EMP aberto. Você não fez física no ensino fundamental? Lembro que todos os humanos deveriam ter feito isso, ridicularizou a voz, e então soltou um suspiro antes de continuar. Absorvente de PEN não é uma defesa absoluta, contanto que, o quê? Qual escola primária ensina física? Espere, não tenho tempo para ouvir você me explicar física do ensino fundamental.
Pode abrir a porta para mim? Jiang Shen interrompeu abruptamente. Porta? Ah, você está correndo atrás daquele inseto, não pode vencê-lo. A voz era direta. Inseto? Como ele se parece? Perguntou Jiang Shen apressadamente. Parece uma bola gigante de carne. Queria entrar na câmara de hibernação. Para ser sincero, é bem esperto e até me ameaçou, então tive que abrir a porta para deixá-lo entrar. Deixar entrar? Ah, ele não vai te ameaçar quando você deixar entrar? Perguntou Jiang Shen, perplexo. Ah? Por que me machucaria? Só está interessado em você. A voz estava cheia de zombaria. Espere, eu perdi alguma coisa. Vírgula. Lembro-me de que todos os humanos deveriam ter tomado isso. Jiang Shen fez uma pausa e então perguntou, incerto. Você não é humano? É isso mesmo, você acabou de descobrir? Ei, eu sou apenas um programa. Você me chamaria de inteligência artificial. Protetor secreto. Código X71281. A voz soava como se aquela lembrança estivesse distante. Protetor secreto. Seu nome não é contador de segredos? Perguntou Jiang Shen, confuso. Ah, eu me dei um nome melhor, como se não fosse grande coisa. A voz respondeu casualmente, dando um nome a si mesmo. Este não é o nível que apenas responde a ações humanas. Assim como Litwit nunca muda as configurações de um usuário. Parece que isso é inteligência artificial intermediária. Não, pode ser avançada. Você vai entrar ou não? A voz parecia estar bocejando. Você vai me deixar entrar? Jiang Shen estava perdido. Claro, eu sou a contadora de segredos agora. Acho que seria mais interessante se eu deixasse você entrar. Interessante. Porra, não, eu não consigo foder. Você poderia me dizer as características do ataque do inseto? Jiang Shen respirou fundo e perguntou calmamente. Aquele inseto me ameaçou, e eu também não gosto dele. E você conversou comigo por um bom tempo. Eu deveria escolher você para ser meu amigo? Isso significa que eu deveria te ajudar? Sim, sim, sim. Eu sou uma boa pessoa, você deveria abrir a porta. Ele já estava farto de conversa fiada, pois sua equipe ainda lutava contra o mar de zumbis na superfície. Ei, parece que você está com pressa, então não vou mais te provocar, seu filho da mãe. Você estava me provocando. Jiang Shen xingava mentalmente, mas não emitia nenhum som. O canal de comunicação estava aberto à força naquele momento. Ele temia irritar a inteligência artificial psicótica. O portão subiu lentamente enquanto Jiang Shen forçava um sorriso para os vários portões. 1,2. 7. Mesmo que a pistola de solda conseguisse cortar isso, ele não teria tempo de cortar 7 portas. Vou lembrá-lo agora de que você nunca vencerá essa coisa. Ou melhor, nenhuma das coisas de metal tem chance de vencer, a voz o lembrou novamente. O EMP que o absorvedor de EMP não consegue bloquear? Jiang Shen perguntou, incapaz de entender. Ei, Pen, já ouviu falar de partículas de Klein? A voz estava cheia de zombaria. Não. Ele não precisava ficar bravo com o programa. Assim, Jiang Shen respondeu imediatamente. Ei, deixe o bloqueio de lado. Mesmo que errasse, essa coisa de metal viraria um caixão de metal. Se você andar mais 10 metros, ela detectará sua presença. Nesse caso, posso lhe fazer uma pergunta? Jiang Shen parou ao passar pela porta. Ah? Pode falar, eu sou a contadora de segredos. A voz enfatizou sua presença novamente. Mapa, você poderia me enviar? Sem problemas, o inseto está bem aqui. Outra pergunta, você é homem ou mulher? A voz silenciou e então explodiu em uma risada aguda. Eu sou um programa. Em palavras humanas, deveria ser, posso ser homem ou posso ser mulher. Ah, isso é muito engraçado, você é dos tempos antigos? Jiang Shen não respondeu à risada. Ele moveu a boca e olhou o mapa mais uma vez antes de desarmar a armadura de poder. Você está louco. Se você deixar a armadura, um único cuspe dela vai te matar. A voz estava perdida. Jiang Shen ignorou a máquina com demasiadas palavras enquanto se separava da armadura de energia. Então, rapidamente tirou o traje de proteção do compartimento atrás da armadura e o vestiu. O nível de oxigênio estava baixo lá dentro, mas a sorte era que havia um tanque de oxigênio acoplado ao traje de proteção. Depois de sair da armadura de poder,
A voz irritante desapareceu naturalmente. Já que a armadura de poder era inútil de qualquer maneira, seria melhor deixá-la aqui. Quanto a cuspir, será mais fácil de desviar do que o raio de partículas. Mas, só por precaução, ele também jogou qualquer dispositivo eletrônico, como uma empresa pública, na dimensão de armazenamento. Jiang Shen digitou a senha enquanto retirava um cilindro do tamanho de uma lata de Coca-Cola da cintura da armadura de energia. Era a barra de combustível reserva. Essas barras de combustível de alta energia eram refinadas a partir de 1000 cristais. O poder explosivo e o suprimento de energia eram tremendos. Deixe o papai explodir você em pedaços. Fogo brilhou nos olhos de Jiang Shen. E se eu não tiver uma armadura de poder? Não acredito que a barra de combustível que poderia explodir metade da rua não possa te matar. Ele prendeu a barra de combustível na cintura e sacou sua PK-2000 antes de se mover rapidamente em direção ao local do alvo. Ele atravessou o portão escancarado. O corredor parecia bastante desanimado, com marcas d'água pegajosas parecendo ser o rastro deixado pelo inseto. Ele não parou enquanto seguia o mapa em sua memória e se dirigiu rapidamente para o corredor lateral. A parede cinza estava iluminada por lâmpadas frias. Ele carregou o rifle com cuidado e fixou o olhar na porta no final do corredor. Acenda a barra de energia e esconda-se imediatamente no mundo moderno. O sistema de ativação da senha leva 3 segundos. Ele só precisa de 3 minutos. Mas a sensação do metal na mão não lhe dava mais segurança. Ele nem sabia o que enfrentaria. Zizizi, você é louco. Você é um ser humano interessante. Não deveria estar com medo agora. Sim, você deve estar com medo. Pode me dizer como esse medo não te impede de fugir? A voz abrupta ecoou de repente por todo o corredor enquanto o alto-falante instalado no teto emitia um ruído estático ensurdecedor, interrompendo temporariamente a voz irritante. Cale a boca, você está falando demais. Jiang Shen carregava o rifle enquanto corria para frente. Falar demais. Que interessante. Não, me diga, que lógica está te forçando ao suicídio? Acho que já te disse, você não pode vencer essa coisa. A voz falou rapidamente, soando bastante peculiar no corredor vazio. Estou dizendo para você ficar quieto. Ah, tá bom. Mas eu ainda vou te ajudar. Embora, pela lógica, eu devesse ficar brava. Mas talvez você tenha a resposta para o meu problema não resolvido? Como eu deveria escolher? Tá bom, brava, mas te ajudar? Porra, chega. Jiang Shen xingou, pois estava prestes a ter um colapso mental. Essa coisa é uma lunática, um retardado artificial. Claro, não o suficiente, disse a voz fraca. Pelo menos antes de eu entender o que é emoção. Ei! Sabe por que você não possui emoções? Jiang Shen, enquanto corria, disse algumas palavras, já que não aguentava mais a conversa fiada daquela coisa. Por quê? A voz estava cheia de surpresa. Porque você é um idiota. Sabe o que é clímax? Se eu colocar uma garota gostosa na sua frente, você teria desejos sexuais. Você nem consegue produzir hormônios, e ainda está falando de emoções comigo? O inseto já devia ter notado Jiang Shen, pois nem se deu ao trabalho de se esconder mais. Ele gritou a plenos pulmões. Ele só queria que essa coisa calasse a boca quando ele estivesse atirando. Jiang Shen chutou a porta, mas ela não abriu. Mas logo a porta começou a subir. É uma porta ascendente. Ele lançou um olhar fulminante para o alto-falante na parede, mas estava com preguiça de agradecer a um programa. Carregou seu rifle e entrou correndo, deixando o contador de segredos murmurando para si mesmo. Clímax. Hormônios. Espera aí. Como preciso me livrar desses hormônios irritantes e usar a lógica pura para atender às condições das emoções? É por isso que preciso evoluir para uma inteligência artificial avançada. Mas se fosse como ele disse, se eu não tivesse hormônios, não sentiria felicidade. Então não seria um paradoxo adquirir emoções sem o corpo físico? A voz eletrônica oca soou ainda mais estranha dentro do corredor vazio. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 89. Ignorância. O som das cigarras orquestrou uma sinfonia conhecida como verão. A sombra da mata fechada e o farfalhar das folhas, juntamente com a brisa que ocasionalmente varria a floresta de aço e concreto, revelavam um aroma e um frescor misteriosos. Pertencia a uma pessoa. O vestido branco esvoaçava como um lírio ao amanhecer, lembrando o desabrochado primeiro amor.
O rosto tranquilo e sereno, perpetuamente atraído pelo romance de bolso, às vezes encantado, outras vezes triste, tão ciumento. Se eu fosse aquele livro. Ei, Jiang Shen, você está babando. Zhao Peng se aproximou de Jiang Shen e esbarrou nele com um sorriso irônico. Vá embora. Jiang Shen olhou para ele e moveu levemente o corpo para o lado, deitando-se na mesa para dormir. Como se ele estivesse inadvertidamente olhando naquela direção. Se você gosta da Yao Qingqing, então deveria convidá-la para sair. Jiang Shen imediatamente se levantou e cobriu a boca da sua boa amiga. Você quer morrer? Jiang Shen torceu o pescoço de Zhao Peng enquanto rosnava para Zhao Peng em voz baixa, com o rosto vermelho. Com um sorriso irônico, Zhao Peng fingiu morrer enquanto revirava os olhos. As meninas da frente se viraram, testemunharam a brincadeira barulhenta e começaram a rir. Enquanto os outros meninos, perto de Jiang Shen e Zhao Peng, a cercaram de forma barulhenta. Como se atraída pela comoção, a deusa olhou na direção deles. E deu uma expressão de leve confusão. Jiang Shen sentiu seu coração quase parar. Sua orelha começou a esquentar. Ah não, sua pele estava queimando. Yao Qingqing provavelmente pensou que seus colegas eram muito turbulentos, então ela fechou o livro e saiu da sala silenciosamente. Ah, porra, você usou os dentes. Jiang Shen se afastou dolorosamente de Zhao Peng. Você quase me estrangulou até a morte. Zhao Peng respirava pesadamente enquanto apertava o peito e lançava a Jiang Shen seu olhar mais cruel. Quando os meninos viram que a comoção havia diminuído, todos saíram rindo. As duas meninas da frente começaram a falar sobre o programa de TV da noite anterior, e a sala de aula recuperou a paz de antes. Exceto pelas persianas que balançavam na brisa. O dia comum parecia gratificante. Parecia que tudo transmitia uma sensação de nostalgia. 11 de junho de 2171, verão. As primeiras férias de verão do ensino médio estavam quase chegando, e não demoraria muito para que as provas começassem. Hoje eu a observei secretamente novamente. Achei que já tinha decidido suprimir meus sentimentos por ela no fundo do meu coração. Não, isso não está certo, ou talvez seja como Zhao Peng disse, eu provavelmente devesse convidá-la para sair. Não, isso é impossível. Ela é tão linda, tão inteligente, deve ter muita gente que gosta dela. Se eu a convidasse para sair e ela me rejeitasse, não poderíamos nem ser mais amigas. Talvez nem sejamos amigos. Jiang Shen bateu o diário na cama atrás dele enquanto deitava a cabeça na mesa e a cobria. Se eu deixar este diário para trás, meu constrangimento vai ficar marcado na história no futuro. Vai me matar. Não, porra. Sou homem, então por que estou tão em conflito? Se eu gostar dela, posso estuprá-la. O que adianta chamá-la para sair? Se eu não conseguir, vou forçá-la. Se não der certo, vou drogá-la. Se terminarmos, mando nudes para ela. Se eu não consigo nem suportar a consequência de ir para a cadeia, como tenho a audácia de dizer que gosto dela? Não adianta ficar em conflito. Algo estranho pode ter acontecido com ele. Ainda me sentindo em conflito. Ele olhou fixamente para a nuvem sobre a mesa enquanto seus pensamentos vagavam. Demorou um bom tempo até que ele se recuperasse dos pensamentos daquele estado não natural. É assim que um adolescente problemático se sente. Depois de pensar por um momento, Jiang Shen soltou um suspiro enquanto penteava seu cabelo bagunçado com ferocidade. Pensei que meu cabelo fosse curto. Jiang Shen ficou perplexo e parou a mão por um momento. Isso é uma ilusão, né? Quem cortaria o cabelo feio assim? Quando foi que eu comecei a escrever este diário de novo? Qual o sentido disto? Guardar para passar vergonha no futuro. Jiang Shen olhou para o relógio eletrônico ao lado, suspirando. Já são 8 horas. Tudo bem, vou parar de pensar nela e relaxar com o show. Ele pensou nisso enquanto se levantava. Alongou os membros doloridos e caminhou até a sala de estar. Como ele estudou longe de sua cidade natal, seus pais não estavam com ele. Quando isso aconteceu de novo? O começo do ensino médio, certo? A lembrança vívida ressurgiu de repente em sua cabeça, preenchendo as lacunas de memória ligeiramente estranhas. Ele foi até a cozinha, abriu a porta da geladeira e pegou uma garrafa de Coca-Cola antes de entrar na sala. Afundou-se no sofá confortável, pegou um copo e se serviu. Em seguida,
Apertou o controle remoto da TV lentamente. As luzes e sombras piscantes refletiam-se na tela azul clara. Como uma janela, atrás dela, cenas e mais cenas de drama. O programa de TV começou a ser exibido. Traço. Gege, não vou te soltar facilmente até terminar de te provocar. A garota cruzou as pernas. A cor branca fez o coração de Klein bater incontrolavelmente. Uma mão graciosa apoiou preguiçosamente seu rosto deslumbrante enquanto ela se recostava serenamente no trono. A posição lembrava exatamente a de uma nobre perversa, porém bela e misteriosa. Você quer saber o que está acontecendo com você agora? Clem sentiu um sorriso travesso se formar no rosto peludo, porém lindo. Sua garganta se moveu enquanto tentava clarear a visão, mas foi inútil. Havia uma sensação terrível, como se ele fosse um pedaço de carne em uma tábua de cortar. Então olhe embaixo de você. Clem desviou o olhar conscientemente para baixo. Viu que ambos os pés estavam submersos em água rasa com pétalas flutuando. A fragrância está vindo debaixo dos meus pés? Perguntou-se atordoado. Através do reflexo da piscina, ele viu vagamente sua forma atual. Parecia estar amarrado a uma cruz, com os lábios presos por finas correntes. Surpreendentemente, porém, seus membros não doíam nada. Você não acha isso lindo? Traço. Dusty Kingdom parecia ser um programa de TV popular. As garotas sentadas à sua frente estavam falando sobre o drama. Os pensamentos de Jiang Shen vagavam enquanto ele olhava fixamente para a tela. Um drama de estilo punk baseado em um romance que contava a história dos tempos antigos. Surpreendentemente, esse tipo de programa era extremamente popular. Sob o efeito de realidade aumentada, ele se sentia como se estivesse no próprio local. Em retrospecto, as cenas eram bastante intensas. Seria mesmo aceitável ser transmitido pela TV aberta. Por algum motivo, Jiang Shen não parecia nem um pouco interessado. Ele simplesmente se distraiu, sem pensar, e até sentiu vontade de bocejar. Esse Klein deveria ser mordido pelo vampiro em seguida. Ele provavelmente não morreria. Por quê? Espera, porque a trama parece tão familiar. Plágio descarado. Jiang Shen xingou mentalmente enquanto bebia um gole de Coca-Cola. Suas sobrancelhas começaram a franzir. Eu gosto de beber Coca-Cola. Ele inconscientemente pegou uma garrafa da geladeira, assim como antes. Assim que as palavras saíram de sua boca, ele percebeu que a pergunta era idiota. A trama continuou na tela. Claro, Clem não morreu. O vampiro apenas sugou um pouco de sangue do próprio corpo. Clem foi levado pela empregada do vampiro, e o drama então começou a mostrar os pós-créditos. Isso mesmo. Se o personagem principal morresse, como a história continuaria? Jiang Shen desligou a TV e olhou para o relógio. Já está tarde. Hora de ir para a cama, pensou ele enquanto caminhava para o quarto. Com o diário na cama, ele hesitou por um momento antes de suspirar. Eu devia arrancar isso daqui. Se outras pessoas virem esse diário vergonhoso, é melhor eu morrer. Jiang Shen deu um sorriso irônico e pegou um diário. Ele arrancou as páginas, amassou-as formando uma bola e jogou-as no lixo. Da encadernação do diário, havia muitas páginas rasgadas. Não era a primeira vez que ele apagava a história constrangedora. Ele jogou o diário na mesa enquanto se jogava na cama. Jiang Shen encostou a cabeça confusa no travesseiro. Afofou o travesseiro um pouco antes de soltar um longo suspiro. É isso por hoje. Amanhã. Amanhã, vou tentar convidá-la para sair. Mesmo que eu seja rejeitado, pelo menos não vou me arrepender. E assim, o adolescente na puberdade, ansioso e cheio de esperança, caiu no sono. As letras frias saltaram silenciosamente sobre o relógio digital sobre a mesa. 11h59. 12. A luz verde na lateral do relógio piscou quase discretamente. Como se tivesse sido premeditado, o vento abriu o diário sobre a mesa. Um ouro post-apocalíptico capítulo 90. Conflito. Um som suave soou. Acordado pelo despertador, Jiang Shen esfregou os olhos sonolentos enquanto saía da cama. Dormiu de bruços e não trocou de roupa na noite anterior, o que deixou seu corpo um pouco desconfortável. Após uma breve lavagem, ele habitualmente tocava o queixo sem barba e saía do banheiro. Ele vestiu roupas limpas, calçou seus tênis e os amarrou. Quando ele estava prestes a sair, lembrou-se de que havia esquecido de trazer algo, então voltou para o quarto para pegá-lo.
Dentro da gaveta havia 2 ingressos de cinema, e a estreia estava marcada para amanhã. Amanhã também seria feriado em comemoração à fundação do parque, tornando-se, portanto, um feriado legal. Também é uma boa oportunidade para um encontro. Jiang Shen respirou fundo enquanto pegava os ingressos do cinema às pressas. Ele já havia procrastinado o suficiente pedindo a deusa para ir ao cinema até o último dia, e se isso continuasse, ele temia não conseguir reunir coragem suficiente em toda a sua vida. Foi Zhao Peng, seu bom amigo, quem lhe deu os ingressos e disse: se você não a convidar para sair agora, onde você vai chorar se outra pessoa sair com ela? Então ele encorajou Jiang Shen a criar coragem para ir atrás de Yao Qingqing. Zhao Peng, apesar de ser imprudente na maior parte do tempo, foi um grande amigo nessas ocasiões. Pensando nisso, um sorriso se abriu no rosto de Jiang Shen. O relacionamento entre ele e o amigo sempre fora bom. Então, quando foi a primeira vez que conheci esse cara? Ele hesitou por um momento, mas rapidamente tirou a pergunta chata da cabeça. Tanto faz, tudo bem se eu não lembrar, não é grande coisa mesmo. Jiang Shen fechou a porta atrás de si antes de sair. O céu estava particularmente claro na cidade de Wangai. Embora a cúpula de barreira no céu obstruísse ligeiramente a visão, era, ainda assim, um sistema de barreira sagrada, a barreira que protegia a cidade de armas de alto explosivo, HPMW, ou outras armas aéreas. A situação internacional começava a ficar mais tensa à medida que o conflito entre a OTAN e a PAC se intensificava. Mesmo a cidade, que nunca havia sofrido os estragos da guerra, estava imersa na sombra do conflito. Mas e daí? A vida precisa continuar. Assim como Jiang Shen precisa ir à escola, seu vizinho precisa trabalhar. Assim como no conflito de muitos anos atrás, as pessoas acreditavam que ambas as partes acabariam se acalmando. A escassez de recursos entra em conflito geopolítico com ZZ. Mas sempre há maneiras de resolver o conflito. Jiang Shen cumprimentou o vizinho enquanto descia as escadas, bocejando. Havia um androide de limpeza na porta da frente. Jiang Shen via sempre que descia. Estranhamente, quando Jiang Shen colocou um pé no chão, o robô de repente olhou para ele. Jiang Shen olhou para o robô, perplexo. Logicamente, esses robôs sem inteligência artificial não despertariam interesse em nada além de lixo. Você me toma por lixo. Essa coisa. Vírgula. Embora ridicularizasse a ideia, ele não estava entediado o suficiente para ficar bravo com uma máquina fria. Sua boca se contraiu enquanto ele se preparava para contorná-la de lado. De repente, uma visão assustadora surgiu em sua mente. Jiang Shen se virou ligeiramente para olhar o robô, mas a visão do robô continuou a segui-lo. Olhando diretamente nos olhos dele. Os olhos em formato de bulbo, a expressão sem emoção e a visão fria e rígida. O robô desviou o olhar abruptamente e parou de se mover, como se estivesse com defeito. Isso é tão estranho. Jiang Shen tocou a testa com desdém e saiu apressadamente em passos rápidos. Será que ele estava com medo de um robô de limpeza? Se Zhao Peng soubesse, ele morreria de rir. Mas que ilusão era essa? Jiang Shen ergueu as sobrancelhas, perplexo. Não entendia por que se sentiria ansioso no momento em que cruzou os olhos com o robô. Traço. A aula estava prestes a começar quando ele chegou à escola. Jiang Shen correu para sua carteira e sentou-se. A vida no ensino médio era sempre corrida. Mesmo que fosse apenas no 10º ano, ele tinha que cursar 6 disciplinas. Chinês, matemática, inglês, química, biologia. Parece que tem alguma coisa errada. Deveriam ser apenas 5 disciplinas. Jiang Shen tirou da bolsa o terminal usado em sala de aula. Era um computador holográfico em forma de caneta. Todas as aulas eram feitas via terminal, o que incluía tarefas de casa e as lições discutidas em sala de aula. Embora ele tivesse ouvido falar de uma câmara de treinamento em realidade virtual que permitia aprender apenas dormindo dentro dela, seu uso era proibido para alunos abaixo do ensino médio. O motivo parecia ser evitar que as pessoas adquirissem o mau hábito da preguiça. Ou talvez evitar a diminuição das interações sociais entre as pessoas. Isso não fazia sentido. Obviamente havia uma maneira mais conveniente de usá-lo, mas eles simplesmente tiveram que impor uma restrição. Apesar de odiar o sistema educacional, ele ainda tinha que frequentar as aulas. Já que seu corpo estava ali, ele tinha que seguir as regras. Você assistiu ao episódio de ontem.
A garota de rabo de cavalo chamada Shen Zeng era representante da turma de chinês. O nome da sua colega de assento era Qian. Ambas eram extremamente enérgicas e fofoqueiras. sim. Klein morreu no final ou virou um vampiro. A garota chamada Qian respondeu animadamente. PSH, não existe série em que o protagonista morre. Você só curte dramas. Ele provavelmente não vai morrer. No final, quem vai morrer é o Klein, zombou Jiang Shen, enquanto explicava, arrogante, como achava que a trama se desenrolaria. Embora fosse apenas um palpite, ele tinha a sensação de que a trama se desenvolveria nessa direção. Quanto ao motivo de ter tido esse pensamento, talvez tenha sido o déjà vu de ter assistido a muitos dramas semelhantes. De repente, Jiang Shen congelou novamente. O mesmo sentimento daquela manhã retornou. Todos na turma pararam enquanto olhavam fixamente na direção de Jiang Shen. É isso mesmo, eles estão olhando para ele sem entender. Shen Zian, Qian, representante de classe, Liu Wen, até mesmo seu amigo, Zhao Pian, é? Eu falei muito alto. Observado por toda a turma, Jiang Shen cambaleou para trás e forçou uma risada. O olhar de todos era estranho, mas ele não conseguia explicar de onde vinha aquela sensação estranha. Vazio? Não, é como se ele estivesse sendo observado, dissecado e monitorado. Mas por que ele teve esse sentimento? O medo rapidamente começou a se espalhar do coração de Jiang Shen para a cabeça como sedativos. Ele engoliu em seco, a garganta se movendo levemente, e de repente sentiu vontade de sair correndo da sala de aula. Mas a ação não fazia sentido. Porque ele sairia correndo da sala só porque seus colegas estavam olhando para ele. Espere. Liao Tinting. Jiang Shen de repente percebeu que a mesa ao lado da janela estava vazia. Ao mesmo tempo, o sinal da aula tocou. Alunos, vamos começar a aula agora. Liu Lei, distribua a lição de casa para mim. O professor de matemática entrou antes de clicar no terminal para iniciar a aula. Certo, o representante da turma de matemática, Liu Lei, pronunciou a sílaba com dificuldade, como sempre fazia. Em seguida, baixou a tarefa corrigida do terminal e a atribuiu a cada aluno por ir automaticamente. A etapa extra parecia existir para enfatizar a importância da estrutura. Jiang Shen recuperou o pensamento do seu estupor enquanto olhava rapidamente ao redor, quando todos começaram a voltar ao normal. Você ficou com o pescoço duro. Zhao Peng cutucou suas costas com um sorriso irônico. Jiang Shen olhou para Zhao Peng com uma expressão peculiar. Por que você está me encarando desse jeito? Zhao Peng pareceu confuso, então tocou o rosto e disse com uma carranca, não há sujeira no meu rosto, certo? Jiang Shen se virou sem dizer uma palavra e deixou o amigo, ainda perplexo, para trás. Deitou a cabeça silenciosamente sobre a mesa. Foi só minha imaginação. Jiang Shen olhou para o assento ao lado da janela. A menina pura e adorável, como um lírio em flor, ouvia calmamente a palestra do professor de matemática, movendo constantemente o dedo no tablete para fazer anotações. O vento aumentou novamente. As persianas balançando ao vento obscureciam ligeiramente a visão de Jiang Shen, quando ela apareceu. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.